Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães sem fermento, e os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Mas diziam: não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me entendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos sairá ao encontro. Segui-o. Onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-a ali. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam tudo como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: por acaso sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que põe comigo a mão no prato.
Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos e todos beberam dele. Disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira, disseram todos. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: Dormis e descansais ainda? Basta,
é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Falava ele ainda, quando veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, com espadas e cacetetes, enviada pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Em seguida, um dos que estavam por perto, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e cacetetes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo, é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente no lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e, assentando-se com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Então, levantaram-se alguns e deram este falso testemunho contra ele. Nós o ouvimos dizer: eu destruirei este templo, edificado por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Ele, porém, se calou, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: por que necessitamos de mais testemunhas?
vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o consideraram réu de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o levaram e davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Ele, porém, o negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos guardas: este é um dos tais. Ele, porém, o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, pois és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorou.